Já vamos começar, hein? Já estamos começando. Só um pouquinho. Hora certinha para você, querido, 28 horas e 26 minutinhos, horário de Brasília, né? Vamos iniciando nossa programação Você no Divã, né? Chegamos cedinho hoje com o Você no Divã, com o psicanalista Aloísio Silva. Bom dia, Aloísio! Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM, moradores de Alfredo Chaves. Bom dia ao pessoal da Biofarma que apoia o nosso programa. Bom dia ao pessoal da Rádiosnet que sintoniza em qualquer lugar do planeta. Bom dia ao pessoal do Facebook. Ao pessoal do Instagram está funcionando direitinho. E bom dia então a todos aí. Hoje estamos às vésperas do Dia da Criança, né? Dia 12 de outubro, é um feriado nacional, porque é o dia da padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida. E é muito interessante porque a padroeira, quando você lembra da mulher, você lembra da criança, do filho, né? Quando a gente lembra da Maria, a gente lembra de Jesus. Então, é também o dia das crianças. Quando a gente fala assim, é feriado porque é o dia das crianças. Não, é feriado porque é o dia da padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida. O índice de católicos do Brasil é altíssimo, passa dos 50% ainda, e queremos que esse índice até aumente, né? Eu particularmente. E fora isso, os cristãos que admiram e respeitam a mãe de Jesus também, eu me incluo nesse grupo, também considero importante o dia de homenagem à padroeira do Brasil. Eu digo sempre que gostar de Jesus e não gostar de Maria, eu fico imaginando se alguém gosta de mim e não gosta da minha mãe, eu prefiro que não goste de mim. Né? Então, só para a gente entender aí a importância da padroeira. Mas não é a padroeira que viemos falar. Viemos falar sobre a criança. Você que está me ouvindo, vamos lá. Você acha que a criança deve apanhar ou deve brincar? Ou deve apanhar, brincar ou trabalhar? Eu podia até ter acrescentado essa terceira palavra aí, que infelizmente estamos voltando aí ao trabalho infantil, que é um problema, né? Não estava já erradicado, ou pelo menos em fase de erradicação, e está voltando. E aí, primeiro trabalhar, a gente vai conversar sobre essa questão da criança apanhar. Por que a criança não deve apanhar? E eu fiquei muito triste quando eu vi uma postagem no Facebook de uma mulher que criou um grupo chamado As Palmadas Educam. E aí esse grupo estava com muitos adeptos, para minha tristeza. Provavelmente essa mulher não tem a mínima formação. Nós estamos vivendo uma fase, infelizmente, chamada fase da pós-verdade. 7%, graças a Deus que é um índice pequeno, talvez no Brasil esse índice seja um pouco maior, 7% da população não acredita mais na ciência. Todo o trabalho científico foi jogado na lata de lixo. Então, eles acreditam naquilo que as pessoas dizem para eles, sem a mínima fundamentação. Então, por exemplo, a Terra não é redonda, ela é em forma de rosca ou é achatada. A vacina não previne doença. Com isso, o sarampo que estava erradicado está voltando, porque uma pessoa que não foi vacinada pelo sarampo, alguém que se tiver sarampo, ela consegue contaminar 20 pessoas que estiverem em torno dela. Então o governo vai ter que fazer aí um esforço imenso para poder vacinar contra o sarampo, já que muitos pais não estão levando as crianças na vacinação porque espalharam fake news no WhatsApp dizendo que vacinar é colocar a doença na criança. Então é uma ignorância imensa. E aí você imagina, a pessoa fica ali 10, 15, 20 anos observando o universo com aparelhos, fotografaram, e aí alguém diz, não, a Terra não é redonda, ela é achatada. Então o mais famoso a defender essas ideias é um astrólogo.
Imagina que doideira. O cara é astrólogo, não teve formação nenhuma, saiu da escola e ele fala isso, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. E a partir daí isso espalhou, e as pessoas que defendem essa ideia, como elas são minoria, elas espalham pelo Facebook, pelo WhatsApp e pelo Instagram essas falsas ideias, que seria aí uma não verdade. Por isso que é chamado pós-verdade. Então agora, nesse momento, no Brasil e no mundo, a verdade e a mentira, elas se confundem. Lembra daquela frase? Uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Então, infelizmente, estamos vivendo isso. Então, essa mulher provavelmente não tem nenhum tipo de formação para dizer que criança deve apanhar, e dizendo que palmada educa. Eu sei que você que está me ouvindo, você que é mais de idade, né? Eu sou de uma geração, eu tenho 55 anos. Então, as pessoas da minha geração que estiver me ouvindo, e mais velhos um pouco, pode dizer, mas gente, como é que é possível educar uma criança sem bater nela? Pois eu digo a vocês, eu eduquei 5 e nunca bati nenhuma delas. Meus filhos são adultos, vocês podem perguntar para eles se algum dia eles sentiram o peso da minha mão. Primeiro vamos pensar por que os pais batiam nos filhos. Isso antigamente. Por quê? Hoje, inclusive, é crime. Existe a lei da palmada. Se alguém for flagrado batendo no próprio filho, essa pessoa pode ser presa. Então não estamos falando aqui de filosofia, não. Estamos falando de lei. Estamos falando de crime. Mas por que se batia na criança e isso era visto como uma virtude? Primeiro que o conceito de criança era um conceito muito limitado. A criança, na cabeça das pessoas do passado, elas sequer existiam, elas não existiam. Então a criança não era olhada. A criança não tinha, por exemplo, roupa para a criança. Vai chegar agora dia 12, né? Eu sou vovô, os vovôs, as vovós, as madrinhas, os pais, os padrinhos, vão ficar doidos aí para comprar 2 presentes. Um é o presente que é importante para a criança, que é a roupa e o calçado. E tem roupa de criança que é caríssimo. Por quê? São roupas elaboradas para a criança. O calçado. E o presente que a criança gosta de receber, que é o brinquedo. Então, se você perguntar à criança, qual que você prefere? Roupa, calçado ou brinquedo? Ela não vai ter dúvida. Então, a gente acaba comprando os 2. Então, a criança precisa brincar. Então, no passado, não existia, por exemplo, roupa para criança, Josi. A criança usava roupa... eles apertavam e usavam a roupa dos pais. Os meninos usavam o vestido das meninas. Então, até 10, 11 anos, não se diferenciava menino de menina. Então, você tinha 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Então, essa menina usava vestido, à medida que ela ia crescendo, essa roupa era aproveitada para os meninos. Então, esse conceito de roupa de menino, de menina, é uma coisa nova. Embora pareça tão comum para a gente, é uma coisa nova. Então, a criança ela não era olhada como criança. Não se usava anestesia quando ia fazer a cirurgia de um bebê. Dizia que o bebê não sentia dor. Você veja que coisa mais absurda. Quer dizer, a criança tivesse fazer uma cirurgia na cabeça, no braço, na perninha, eles faziam sem anestesia. E isso ia traumatizar aquela pessoa para sempre. Então a criança ela não era considerada. Outra coisa, havia um conceito de que educar era através da punição. Então se educar, como a criança não existia, educava-se a criança como imaginava-se educar o adulto. Como o adulto ele apanhava, né, as cadeias, era virtude da polícia, bater nos presos. O cara foi preso roubando, ele apanhava, que era para ele não roubar mais. Né? Então, eles só não fazem isso com o assassino, que você bate no assassino, quando ele sai dali ele te mata. Mas o ladrão, principalmente, né, o traficante, o ladrão, ele apanhava como forma de punição. Então, a ideia do erro acerto é baseado na dor, né? Na dor, no dor. Condicionamento. Digamos assim, é como Skinner. É condicionamento. Então, tratava-se a criança como se fosse um animal. Então, o que acontece? Eu estava vendo, uma pessoa estava me explicando, eu levei para ela
para ela ver se ela adestrava um cão fila Brasil, um cão fila muito grande. Fila brasileiro, né? Fila brasileiro. Então, ele olhou para o fila brasileiro e falou assim, e aí falou, vamos fazer uma experiência. Aí eu acompanhei. O que ele fazia? Ele precisava ensinar o fila que ele não podia comer comida dada pelos outros. Que uma coisa que o ladrão utiliza, ele leva um bife envenenado ou com um sonífero, o cachorro come e dorme, ele entra e rouba. Então o primeiro treinamento era treinar para que o cachorro só comesse coisa que eu, dono, desse. E aí ele foi fazendo essa experiência. Então o que ele fez? Ele me dava um pedaço de bife, eu dava, o cachorro comia. Aí ele ia com um pedaço de bife para o cachorro comer. Só que no lugar, embaixo do bife, ele ligava energia. Nossa. Aí quando o cachorro mordia o bife, sentia choque. E aí ele não ia rejeitar. Essa era a ideia. Só que ele deu o bife, aí eu dei, ele comeu. Quando o adestrador foi dar o bife, ele mordeu o bife. E aí ele começou a balançar a cabeça, que estava dando choque nele. Ele foi balançando, até que ele comeu o bife com o fio e tudo. Aí falou, isso aí não adestro não. Então era essa a ideia, dar choque para o cachorro aprender e não comer o bife. É a ideia da dor, inibindo. Então era um adestramento. Os elefantes, agora não tem mais, que dançavam no circo. Você sabe por que os elefantes dançavam? Quando botavam música, eles dançavam. Sabe como é que era adestrado? Eles colocavam uma chapa quente, quando o elefante ainda era pequenininho, uma chapa. E aí colocava música e aquecia a chapa. E o elefante ia dançando e a chapa ia aquecendo. Então, toda vez que liga a música, o elefante começa a fazer, porque ele acha, está condicionando que vai esquentar. Então você vê, era assim que era feito. Um exemplo real, que aqui em Alfredo Chaves se vê muito, Aloysio, são as cercas elétricas para o gado, né? Ah, muito bem. Vamos lembrar. Quer dizer, o gado, como é que o gado sabe que é elétrico? Ele toma choque. Porque ele toma choque. Entendeu? Aí alguém fala assim, mas você vai colocar ali um fiozinho, né? Um fio ou dois, né? Que o produtor aí coloca. Mas e quando acabar a energia? Mas ele não vai lá, ele já tomou choque. Exatamente. É igual quem não precisa mais ligar a cerca. Não. Exatamente. É esse o conceito. Então, em cima desse conceito, Josi, é que as pessoas batiam na criança. Então você batia para a criança apanhar e falar, não vou fazer tal coisa que mamãe vai bater. Papai vai bater. Inclusive na educação, na escola era feito assim. Tinha palmatória. Então a criança, quanto é 5 vezes 4, Pedrinho? Aí ele falava 15, 20, né? Ele respondia 15, me dá sua mão. Aí a professora batia na mão dele. Outra hora mandava ele, aprontava, mandava ele ajoelhar no caroço de milho, que é para doer o joelho dele. Que é para quando ele quiser aprontar de novo, eu não vou pro caroço de milho. E tinha vários tipos de punição. Tinha, por exemplo, escrever o nome 300 vezes. Né? Então, era a punição como mecanismo de educação. Só que, com o tempo, se concluiu que essa metodologia não funciona. Sem falar que, nesse processo, esquecia-se de avaliar o castigador, o pai, a mãe. Porque como ele é humano, como é que ele está emocionalmente? Então vamos supor, a mulher, o marido está traindo ela. Ela sabe que está traindo, não larga ele, porque não fica bem uma mulher separada, isso naquela época. Então ela está com raiva do marido. Quando ela vai bater no filho, ela desloca o afeto. Então ela vai bater no filho não porque ele aprontou, mas porque o marido aprontou com ela. E aí a criança apanha recebendo o afeto que deveria ser direcionado ao marido. Se a criança esbarra num jarro de água e ela quebra o jarro, ela vai apanhar porque a mãe está com raiva, porque perdeu o jarro, e não por causa da educação. Então aí as coisas se misturam. E isso do ponto de vista da psicanálise e da psicologia comportamental é muito claro. Há um tempo atrás a gente contou aqui no programa de um pai que deu um soco no rosto do filho de 14 anos. Que na verdade ele estava com raiva do irmão dele. Em vez de ele bater no irmão, ele bateu no filho. Então esse deslocamento de afeto
é que é perigoso na filosofia de se bater. Ele canalizou, né, toda a raiva dele para aquele momento. Para aquele momento. E a gente faz isso não de propósito, é um processo inconsciente. Quando você vê, você já fez. Então, com a criança, isso se torna injusto, porque a criança é menor do que a gente. Tem menos força do que a gente. A criança é vulnerável. Então, se você quer descontar a raiva que você tem do seu marido, desconta no seu marido, desconta na sua esposa, desconta no outro maior. Na esposa também não pode não, da cadeia também, tem Maria da Penha. Então, você vê que não dá para você descontar em ninguém, você tem que ir para a análise. Então, a criança acaba sendo a parte mais frágil do processo. E, sem falar da violência, eu sempre peço para a pessoa se comparar à criança. Uma criança de 3, 4 anos, ela tem mais ou menos 70 centímetros. Né? Eu tenho 1,74 m, eu, Aloysio. Isso quer dizer que eu tenho mais do que o dobro da criança. 2 vezes e meia, 7, 7, 14, mais de 2 vezes e meia ao tamanho da criança. Então, se eu tenho 1,74 m, você imagina eu apanhando de um homem que tenha 3,40, 4, 5 metros de altura. Então, imagina a minha mão. Minha mão tem 22 centímetros. Imagina uma mão que tenha 50 centímetros batendo no meu rosto. É essa a proporção. Então, é um absurdo quando um adulto se habilita a bater numa criança. É um absurdo. É muito mais do que violento. É de uma violência, assim, sem tamanho. Não teria como descrever isso do ponto de vista da violência. Até quando você grita com a criança, e isso, infelizmente, eu já fiz, e eu me arrependo, imagina alguém de 5 metros de altura gritando comigo. Eu vou olhar para cima. A criança, ela olha para cima para ver o adulto conversar com ela. Então, o que é que os índios, que são muito mais civilizados que nós, prova disso é a Amazônia, eles querem proteger a Amazônia e nós, os civilizados, queremos destruir o lugar que nós habitamos. Isso que é estranho. Então, o índio, quando ele vai conversar com o filho, ele fica de cócoras, que é para ele ficar na mesma altura da criança, que é para a criança não ter que levantar a cabeça. Então, isso é diálogo, isso é valorizar a criança. Então, os curumins são muito respeitados nas tribos, muito mais do que o menino do homem, um homem branco ou homem civilizado, como se diz. Então, a bater na criança é sempre uma violência. Porém, o que os pais questionam é que houve uma mudança no comportamento da criança. Se a gente lembrar, eu, por exemplo, eu jamais iria questionar uma ordem do meu pai. Bastava ele olhar para mim assim, ó, de lado, eu já sabia o que ele queria. Tipo, para de brincar, vá para o seu quarto. Então a ordem dele era uma coisa tão bem elaborada que ele não precisava falar, não. Nós, crianças, já sabíamos o que eles pensavam. Então foi uma época de ditadura do adulto, uma época de prepotência do adulto, uma época de fascismo do adulto. Um filósofo chamado Michel Foucault, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, havia um movimento contra o fascismo, na época, Mussolini, Hitler, que as duas grandes rivalidades se uniram contra esse movimento, que era, de um lado, os socialistas, os comunistas, que defendem um Estado maior, defendem a igualdade, e os capitalistas, que defendem a liberdade. Os dois, os capitalistas e comunistas, se uniram para combater o fascismo, o nazismo, e que hierarquiza a sociedade. Então tem os arianos, que são os brancos, que são os escolhidos por Deus. Qualquer pessoa que não se enquadre nessas características, ela deve ser eliminada. Os judeus, os negros, os ciganos, os homossexuais, que não se enquadrem nesse princípio ariano. E aí,
o Foucault, para ele entender, ele escreveu um livro chamado Microfísica do Poder, em que ele vai analisar essa estrutura de poder fascista do ponto de vista micro. E aí, ao invés de ele falar do fascismo, ele vai falar do microfascismo. Então ele vai dizer o seguinte: você que é socialista, você que é capitalista, que critica o fascismo, às vezes você é fascista em casa. Então lá na reunião, eu estou defendendo que as pessoas devem se expressar. Mas em casa, quando a minha mulher vai falar alguma coisa, eu grito com ela. Então havia o fascismo dentro de casa. Então foi a era do fascismo. A era da ditadura dos adultos. A era da ditadura dos homens. A mãe dizia: olha quando seu pai chegar. Aí você vai ver. E ameaçava a criança, e a criança tinha pavor do pai. Criando a ideia de que amar é temer. Temer não é amar. Eu não amo quem eu tenho medo. Ter medo é uma coisa. Amar é outra coisa. Amar é você se entregar, é você confiar. Se você tem medo, como é que você se entrega? Né? Então, era essa ditadura dos adultos. E aí, a criança entrou nesse processo de ditadura. No entanto, com o feminismo, com a revolução feminina, melhor dizendo, né? Quando a mulher começa a trabalhar fora, a mulher começa a não ser mais submissa ao homem, a democracia se instalando, então acabou essa ditadura. Da mesma forma como a mãe, a esposa, questiona as ideias do marido, a criança que está ali assistindo, ela também questiona, tanto o pai quanto a mãe. Então, a minha netinha Paula Vitória, estamos conversando lá, de repente fala alguma coisa que ela não concorda, ela fala: não concordo. Ela às vezes corrige: não pode avançar o sinal vermelho, não pode comer de boca aberta. Então aquilo que ensinaram para ela, que ela entendeu que é uma norma, quando ela vê o adulto rompendo com a norma, ela imediatamente denuncia. Denuncia, questiona, né? O Bernardo... Os porquês, né? o Bernardo, esses dias, estava com ele e ele falou... eu estava comendo um pedaço de maçã, e aí eu acabei de comer e joguei a maçã no terreno baldio. Ele falou: vovô, não pode jogar lixo no chão, vovô. O lugar de lixo é na lixeira. Olha que interessante. Quer dizer, se fosse uma outra época, quem é esse menino para falar desse jeito comigo? Olha a falta de respeito. Uhum. Olha o significado da palavra respeito. Aí eu tive que explicar para ele. Falei: Bernardo, isso aqui, a casca da maçã, ela vira adubo, é orgânico, filho. Por isso que o vovô está jogando. Ela vai ajudar nas plantinhas. O que o vovô não pode jogar lá no terreno é plástico, é descartável, isopor, papel, mas casca de banana, casca de maçã. O que é orgânico? O que é orgânico, vovô? É tudo aquilo que pode virar adubo, é uma alimentação para as plantinhas. Então, quer dizer, eu tive que explicar para ele, mas ele me chamou a atenção. Uhum. Então, imaginar que uma criança possa chamar a atenção do adulto, na cabeça das pessoas mais antigas, é um absurdo. E por que é um absurdo? Nós também erramos. E nós erramos muito. Nós estamos, inclusive, destruindo o habitat que seriam para eles. Eu não sei se o Bernardo, a Paula Vitória, a Ana Rosa, que são meus netos, eles vão ter capacidade de respiração, vão ter capacidade de suportar o calor, porque nós estamos destruindo o meio ambiente. E aí a gente quer dizer que eles não podem questionar, como assim? Então, são valores que são modificados. E aí, meu filho, hoje, com a criança, você tem que dialogar. Mas então, Aloysio, como é que eu vou exercer a autoridade, já que eu, pai, mãe, sou o educador do meu filho? Olha, se você conversar com ele, explicar para ele que está errado, e dizer a ele que está errado, ele obedece. É simples assim. Você não precisa bater. Por exemplo, ninguém me bateu para eu entender que eu não posso furar o sinal vermelho. Ninguém me bateu para dizer que eu não posso levantar a mão para minha esposa. Eu aprendi isso. Ninguém me bateu, por exemplo, para eu entender que eu tenho que ir lá votar. Você sabia, Júlio, que quando você não vota, a sua multa é de R$ 3,40? Entendeu, gente?
E mesmo assim o pessoal fica desesperado. Ai meu Deus, eu preciso votar, se eu não votar, eu não vou ter direito a isso, aquilo outro, eu vou pagar a multa de R$ 3. Então a gente nem avalia o valor da multa, a gente simplesmente absorve a norma Como uma punição. como uma punição. Então, a vida em sociedade ela tem uma lógica muito interessante. A gente consegue seguir normas sem que ninguém nos diga. Quem é que disse que você tem que pegar fila no ponto de ônibus? Chegou o ano, as pessoas já se organizam na fila. Tem ninguém lhe batendo, tem ninguém lhe multando. Então, você explica para a criança, ela obedece. E aí você tem outros mecanismos de punição que não seja o espancamento. Então você pode colocá-la de castigo, você pode tirar algum brinquedo dela temporariamente. Não vai dar aquele castigo absurdo. Já que você não fez isso, você vai ficar um mês sem assistir televisão. Não, aí nem você vai conseguir cumprir. No milho. Não, aí já é não. tortura. Mas você pode fazer sem ter tortura. Mas você tem que medir. Então assim, já que você não fez isso, Joãozinho, você hoje à tarde não vai poder assistir televisão. Não vai poder ficar 2 horas sem mexer no seu tablet. Então, sem brincar com um coleguinha. Não vai punir a pessoa dizendo, já que você fez isso, também você não vai na igreja. Aí é complicado. Eu tinha uma pessoa que reclamava comigo que a punição dos pais era ela não ir na igreja. Ora, mas se a igreja é um lugar onde ela precisa desenvolver o lado moral, não pode. Mas você pode punir a criança naquilo que for que ela gosta muito. Agora, o castigo também, os pais devem dar aí pôr de castigo, mas dentro do que ele possa cumprir também. Porque às vezes você fala, você vai ficar 8 dias sem televisão, daí 2 horas a criança, você já autoriza ela a ir para a televisão. Aí, não dá. Por isso que o castigo não funciona. Então você tem que avaliar, criar mecanismos de castigo, né? Um castigo pequeno, igual a carteira de motorista, né? Tem a infração a leve, média, grave e gravíssima. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, para infração leve, ficar 1 hora sem assistir televisão. Para infração grave, 2 horas e assim por diante. Então, você que é pai, que é mãe, você tem que criar isso. Porque realmente a criança precisa lhe obedecer. É claro que ela vai te questionar. Ela vai lhe obedecer, mas se você estiver dando uma ordem estapafúrdia para ela vai questionar. Mas aí você vai ter que responder. Por quê? Como meu neto disse, o senhor está jogando lixo no chão. E eu expliquei para ele que, na verdade, ali era um processo de adubagem. Então você precisa explicar. Mas é preciso a autoridade. Eu, no momento nenhum, estou aqui pedindo para os pais faltarem com a autoridade. A grande delícia de ser avô é que a gente não precisa ter autoridade. Mas esse é um papel dos pais. E por que a criança deve brincar? Porque no brincar, a criança elabora o mundo adulto. Ela sonha com o mundo adulto. Se eu coloco a criança para trabalhar, ela vai direto da elaboração para a prática. Então eu vou fazer vou fazer uma analogia aqui, uma metáfora. Imagina você construindo uma casa, Josi, que não foi planejada. Você vai ter que derrubar paredes, o esgoto não vai funcionar, você vai ter problema elétrico. O prejuízo é muito maior do que você pagar um arquiteto para planejar. Então você precisa. Então, quando você planeja, você não vai precisar derrubar a parede, você não vai precisar gastar muito material. Porque uma arquiteta amiga minha está dizendo, Luísio, a pessoa que constrói sem planejamento, ela gasta 30% a mais de material. E nós aqui sabemos que o material é caro. Enquanto que um trabalho de arquitetura custa 10% do material. Então, aquela parede que você teria que derrubar, não vai derrubar. Aquela porta que não fecha porque esbarra no vaso sanitário, no planejamento não vai acontecer. Aquela cerâmica azul que não combina com a branca, no planejamento não vai acontecer. Então, durante a brincadeira, a criança elabora a vida adulta. Então, a menininha, ela gosta de brincar de cozinhadinha, de boneca. Ela está treinando ali a maternidade. O que a gente pode fazer é inserir no mundo da criança elementos do mundo moderno. Então, por exemplo, eu posso dar de presente para o Bernardo um bebezinho, para ele brincar de boneca. Ele menino.
Por que eu vou fazer isso? Porque ele está ensaiando. Então, se ele brincar com um bebezinho, ele vai estar ensaiando para ser um pai. Um bom pai. Um bom pai. Eu posso dar para a Paula Vitória um automóvel. Porque ela vai estar ensaiando para, na vida adulta, ser motorista. É isso que a gente precisa repensar. Mas que a criança precisa brincar, ela precisa brincar. Então, Sigmund Freud, ele vai dizer para nós que a criança, no livro do volume 7, um tratamento sobre sexualidade, um tratado sobre sexualidade infantil, ele vai dizer que a criança é perversa e polimorfa. O que é perversa? Ela é perversa não quer dizer má, não, gente. Eu sei que o significado literário popular da palavra é mal. Perverso quer dizer aquele que não tem ainda dentro de si as normas limitadas que se dá à sociedade. Então, o pervertido é aquele que avança além das normas. Então, a criança, como ela não tem ainda as normas, ela é perversa. Então, ela faz o que ela acha certo. E se manifesta com liberdade de diversas maneiras. Então, a criança tira a roupa na frente dos outros. Ela ri quando deveria chorar. Ela brinca quando deveria falar sério. Então, ela tem uma espontaneidade, uma liberdade na verdade, que é lindíssima. Né? E que a gente, que é adulto, deve aprender. Ingenuidade, que a gente tem que aprender. Tanto que uma coisa que muito faz falta para nós é a criança interior. Lembrar que hoje eu sou um homem maduro, mas um dia eu fui criança, depois eu fui adolescente, depois eu fui jovem e hoje eu sou adulto. Então eu passei por todas essas fases, então eu sou o conjunto disso. Se eu tivesse tido uma infância diferente da que eu tive, eu não seria o adulto que sou. Então eu tenho uma terapia indiana, esqueci agora o nome, que você tem bonequinhos assim. O bonequinho pequenininho, que representa a criança, o bonequinho maior, que representa o adolescente, o maior ainda, que representa o jovem. E aí depois o bonequinho adulto. Então você pega o bonequinho adolescente, abre ele, você encaixa a criança dentro. Aquelas bonequinhas, né? Aí você vai formando. Aí você consegue, quando você forma o bonequinho adulto, os outros bonequinhos estão dentro dele. Somos nós. Então a psicanálise vai mostrar isso. Então muitas vezes um trauma foi o Aloísio criança que sofreu e que está afetando o Aloísio adulto. Então é importante o brincar, é importante lembrar que a espontaneidade, quando a gente perde isso, a gente adoece. A depressão, por exemplo, é a negação da criança interior. Você ia fazer a pergunta? Não, essa questão da gente, às vezes, não encontrar a criança que tem dentro de nós. Porque talvez lá essa criança não pôde viver o tempo dela. Muito bem, não brincou. Não brincou. Viveu a vida de adulto. E outra coisa também que é muito confuso é o trabalhar, você pôr a criança para trabalhar e você ensinar a criança a ter responsabilidades. Isso, muito boa, Josi. Eu até fiquei pensando isso, como é que eu vou falar a questão do trabalho e da responsabilidade. Então, veja bem, quando eu estou dizendo assim que a criança tem que brincar e não trabalhar, eu me refiro à carga horária. Tem criança, Josi, no Brasil, que trabalha 10 a 12 horas. O tipo de trabalho. Criança que trabalha quebrando pedra. Criança que trabalha fazendo massa. Isso braçal. Criança que trabalha em carvoraria. Essa criança vai ter uma média de vida de 40 anos para menos. Porque o pó do carvão vai comprometer o pulmão dela. Os pulmões dela. Então é esse tipo agora, veja bem. O pai e a mãe devem ensinar a criança a arrumar a própria cama. Arrumando junto com ela. Vem cá, mamãe. Agora a mamãe vai papai. Porque não é só a mãe também, não. Agora papai vai arrumar a cama dele. Olha como é que papai arruma. Aí, tá viu? Quer arrumar? Brincando. Isso é brincar com a criança. Agora arruma você, Joãozinho. Aí ele vai lá e arruma. Ih, ficou torto, hein? Vamos tentar de novo? Aí tal. Agora vamos arrumar a sua cama. Isso não é trabalho, é brincar. Isso é educação. Bom, agora nós vamos... Você sabe que papai é fera no bolo. Vamos fazer bolo. E aí a criança suja tudo de trigo,
Ela adora, pega a massa, mistura ovo com casca. Não pode, meu filho, vamos tirar a casca do ovo. Então, né, mamãe agora vai te ensinar como é que faz para fazer o arroz. Ó, você vai lavar o arroz. Claro, não vai botar a criança perto do fogo, que é perigoso, né? Mas você vai ali brincando, ensinando a criança a ter responsabilidade. Você vai lavar o seu pratinho. A ajudar. Você vai lavar o seu garfo. Né? Mesmo que você tenha uma pessoa que trabalha em casa, uma secretária, olha, a fulana Fiel faz tal coisa aqui, mas ela não é para lavar seu prato, não, ela é para cuidar da casa. Seu prato, seu garfo, seu talher, é você que tem que lavar. Sua cama é você que tem que arrumar. E toda vez que for para casa de alguém, fala, ó, lá você vai arrumar sua cama. A Natasha Fiel fez um comentário aqui, ainda há pouco, Aloysio. Bom dia, Natasha. Bom dia, Natasha. Que ela colocou que os filhos, eles agem pelo exemplo dos pais. Isso. E até vou mais a fundo, talvez não dos pais, mas em todos que estão ao redor dela. Você tocou o assunto do bolo. Tenho lá a pequenininha, né? De vez em quando tá lá em casa. E hoje é o dia, né? Hoje ela sabe que é o dia que eu faço pão lá em casa. Então ela já desce. Tia, hoje eu quero fazer pão. Ou seja, eu estou de um lado da pia fazendo o meu pão, eu já tiro aquela porçãozinha de massa, ela tá amassando ali do lado. Isso. Então ela tá agindo, ela tá junto comigo, eu tô fazendo o meu pão, ela tem a forminha dela, que ela vai comer aquele pão, ela lá. Isso. Mas ela tá fazendo o pão, todo o processo do pão, ela tá ali, ela tá acompanhando, do bolo. Quando Na hora do forno, você explica, não não pode, pode, tem que ter tal cuidado e tal, né? A criança vai... Assim, não vou ensinar ela a colocar o pão no forno, senão ela vai querer fazer quando eu não tiver. Mas mesmo se você não ensinar, é pior, porque ela vai fazer sem saber como fazer. Porque o bichinho presta atenção. Claro, eles estão de eles são olho. espertos. Então é melhor você ensinar como fazer do que ela fazer uma experiência sem saber como é que funciona. Eu vou invadir um pouquinho ali, né? A gente tá falando do Dia das Crianças, mas no dia 15 também é Dia do Professor. Isso. E a gente tá vendo cada vez mais as crianças em escola, a gente vê assim, houve, né, a reclamação dos professores, principalmente. Muitos acham que tem o dever de educar e não é. É que as crianças não chegam muito agitadas na escola. Tem aquela criança que grita com o professor, que não obedece. Ah, porque logo dizem que tem problema, que a criança é hiperativa. Não. Às vezes aí o pai fala, mas não sei o que eu faço, que esse menino quer corrigir o filho. Mas às vezes pai e mãe discutem em frente do filho, dentro de casa. Ela leva a demanda que ela tem em casa. O respeito do pai, da mãe, essa questão de falar alto com o filho, de gritar com o filho, você diz a ele que ele também tem o direito de gritar quando alguém fazer algo com ele aí que, né, a professora fala, senta aqui, menino, vamos fazer, não, mas eu não quero sentar, eu vou lutar. Na psicanálise infantil, Josi, tem uma coisa muito legal. O consultório, para você que está me assistindo, me ouvindo aí, o consultório do psicanalista infantil é diferente do consultório do psicanalista tradicional. Ao invés da criança deitar no divã, ela vai brincar. E aí você vê a criança falando com a boneca assim, cala a boca, e bate no rosto da bonequinha. Entendeu? Por que ela faz isso? Porque ela vê alguém fazendo. Porque alguém fez isso com ela. Então, se você que é pai, que é mãe, observe como é que o seu filho brinca. E eu digo filho, porque também os meninos devem receber boneca de presente, bebezinho de presente. Então observe como que ele lida com o bebezinho. Ele está te imitando. Ele imita você e as pessoas que estão à volta dele. E como você disse, o papel do professor não é educar. Quem educa são os pais. Então, agora, imagina, né? Se em casa a gente que é pai e mãe dá conta de 1 ou 2 é uma luta, imagina dar conta de 30, 40. Não é fácil. Uma das minhas pacientes, ela reside no estado da Bahia. Ela estava me dizendo que o neto dela participa de uma escola de meditação. Então, durante 3 vezes por semana, ela leva naquele horário o filho para fazer meditação. Sabe qual a idade, o neto? Sabe qual a idade do neto dela? 5 anos. E ela achou que ele não ia conseguir. Aí ela pegou na mãozinha dele e começou. Olha, imagine você e vovó andando lá na floresta, quietinho para ouvir os passarinhos. Ele ficou quietinho, ela ficou encantada. Então, é claro, é uma escola particular, aliás, nem é dentro da escola, mas você que é professor, que está me ouvindo, você pode inserir dentro da sua aula um momento de meditação. Então, todo mundo vai ficar quietinho, vamos ouvir uma música clássica. Você vai falar assim, agora vamos imaginar todo mundo caminhando na cachoeira e tem muito passarinho. Todo mundo quietinho para ouvir o passarinho. Então,
A gente pode ensinar a criança a ter silêncio interior. Como é que o professor, o pai, a mãe, quer que a criança tenha silêncio interior se ele adulto não tem? Quanto tempo da nossa vida a gente tira para fazer um silêncio interior? Para ficar quieto, para escutar a batida do coração, para escutar o canto do pássaro, o barulho das águas. Então, o resultado disso vai sair lá, vai aparecer lá na sala de aula. Talvez em casa a gente não perceba, mas lá com 30, Josi, dá para perceber. Você imagina 30 galinhas cantando ao mesmo tempo, Jesus. 30 galos despertando ao mesmo tempo, 30 cavalos relinchando ao mesmo tempo, 30 crianças gritando ao mesmo tempo. Então, uma criança gritar em casa é uma coisa, 30 gritarem, então os professores hoje são desafiados. É o dia do professor, a gente aproveita para lembrar, mas acho que a gente retorna aqui antes, talvez o próximo programa até seja sobre o professor, mas o professor é a profissão mais importante que existe. No Japão, além do imperador, o único profissional que você tem que abaixar para cumprimentar é o professor. Então, lá, o professor está na mesma altura do imperador do país. Então, só para a gente perceber aí a importância desse profissional. E se o pai e a mãe fica desesperado nas férias, pai e mãe, imagine o professor de seu filho. Não é fácil. Não é fácil. Você tocou no assunto aí sobre o Face, Luiz, só para a gente fechar. Eu também me toquei muito com essa situação de ver essa questão aí da palmada. Eu vi um cartaz no Face onde tinha uma pessoa de costas, cheia de marcas de palmada, um adulto, e dando palmadas numa criança deitada no colo. Era Muito assim bem, a imagem. muito bem bolada a imagem. Muito, né? E como eu ouvi comentários assim: palmada não mata ninguém. Eu apanhei muito dos meus pais quando criança. Nas costas. E hoje sou uma pessoa muito bem-sucedida, honesta, Como se a palmada tivesse desenvolvido a honestidade dela, né, Júlio? Você vê, a imagem disse uma coisa, as pessoas entenderam outra, completamente diferente. A gente que é psicanalista, quando eu vi a você imagem, fez logo a leitura, né? Sim. A quem apanha, vai bater. É. E pessoas dizendo, nós também. E concordo plenamente. Que Esse apanhou. negócio de conversa não adianta. Filho não respeita. Tem que ter autoridade, associando a palmada à autoridade. E não. Educação vem de exemplo. Vem de amor. Vem de amor. Quem sofreu, você que bate, é porque você apanhou. E se você observar, a dor da surra, ela afeta diretamente a sua vida. Você pode ser bem-sucedido, você pode ser uma pessoa, um cidadão de bem, mas lá no fundo sua alma está machucada. E se você não tivesse apanhado, você seria bem-sucedido, você seria um cidadão honesto e seria uma pessoa feliz. Essa é a diferença. No consultório, né, Josi? A quem chega lá, as costas estão marcadas das palmadas. Chega com as costas marcadas. Com as costas marcadas das palmadas. E aí, eu sei que é difícil a gente dizer que palmada está errado, porque isso fica parecendo, Júlio, que a gente está condenando os nossos pais. E quem é que vai condenar o pai? Quem é que vai condenar a mãe, né? A pessoa deu tanto por nós. Mas o fato de nós os amarmos não quer dizer que eles acertaram. Eles erraram. E erraram, sabe por quê? Porque não se comporta como você que faz isso. Porque também ele bateu porque ele apanhou. Mas alguém tem que cortar essa maldição. E a nossa geração, da minha geração para frente, tem essa possibilidade. É possível fazer isso. É só... Agora, tem que dedicar, né, Jô? As crianças dão trabalho. Você tem que conversar, tem que brincar, né? As crianças estão tendo dificuldade para escrever. Por quê? Porque é por causa do tablet, por causa do celular. Elas sabem ler, sabem escrever usando o tablet. O que elas não têm é coordenação motora. Aquele caderninho de caligrafia está voltando à moda. Não para a criança aprender a escrever bonito, porque a minha letra era horrível. Continua feia, mas era pior. E aí eu já depois de quinta série, sexta série, eu tive que ir para caderno de caligrafia para melhorar a minha letra.
Então, a criança de 8, 9, 10 anos não sabe escrever. Ela sabe ler, mas não sabe escrever por causa da coordenação motora. Então, é uma verdadeira revolução. Mas as crianças, elas alegram a nossa vida. Elas nos mostram como é gostoso ser criança. Lembra a fase mais gostosa da nossa vida. Então é importante que a gente não perca essa criança interior, que a gente aprenda de uma vez por todas que respeitar não é não questionar. O adulto, às vezes, ele precisa ser questionado. O homem velho que pede a criança para sentar no colo dele, a criança tem que dizer não para esse homem, para esse pedófilo, né? Tem que dizer não para aquela mulher que quer abusar do menino. Tem que dizer não. A criança não pode ser obediente. A criança tem que ser inteligente, discernir e não obedecer. Quem obedece é o gado. Quem obedece é o cachorro. O ser humano não. Ele tem discernimento, mesmo a criança. E faz falta para a gente a criança interior. É muito triste quando muitos de nós fomos trabalhar muito cedo e não brincamos. Então, às vezes, queremos brincar. Você vê que eu vejo gente da minha idade, Josi, com coleção de carrinho. Né? Mulheres com coleção de boneca. A Josa fala, Luísio, é a criança que não viveu. Quando você chega a cada pessoa que você vê, eu vejo às vezes aqueles rapazes, os homens, né? Aquele monte de carrinho. Antigamente tinha um que você comprava o jornal e ganhava o carrinho. Então você vê que ali é um adulto que não viveu a infância. Então, a criança que foi abusada, por exemplo, ela pulou direto da fase de infância para adulto, perdeu também a infância. Então é muito triste nós termos passado por isso. Mas nossos filhos não precisam passar por isso. E nós estamos aí para ajudar, né? Faça análise. Isso, faça análise. Bom, agradecendo mais uma vez, Aloísio. Só comentar aí, a Yara deixou um comentário grande. Achei interessante que ela disse que são marcas que vão além da pele. Com certeza, né? Resumiu aí. Marcas da alma. Essas marcas vão além da sua pele. Quando você dá um tapa no seu filho, uma palmada no seu filho, essa marca ela vai além da pele. A da pele vai desaparecer, mas a ferida da alma vai ficar lá, até na fase adulta dela. Pense nisso, né? Forte abraço a todos aí no Facebook, a você no Instagram hoje. O Instagram funcionou, deu certo, beleza? Funcionou. Aos nossos amigos do Rádiosnet, a você das ondas da 98.5. Até a próxima terça, Até né, a próxima terça. Muito obrigado. A Biofarma, obrigado, Josi. Obrigado aí a Regina e ao Fernando, o pessoal da Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. A Aloísio se despede, mas eu volto.